se eu pudesse voltar no tempo e conversar comigo mesmo antes do meu primeiro dia na Uber, tem 3 coisas, cara, que eu diria pra mim mesmo, tá? E eu tenho certeza de que elas teriam me poupado muito dinheiro e também muita frustração. E algumas decisões das quais eu me arrependi depois. O curioso é que ninguém esconde essas coisas de propósito. Elas simplesmente não aparecem nos vídeos que você assiste aí pelo YouTube, cara. Porque é muito mais fácil mostrar um dia de faturamento muito alto do que contar tudo o que acontece nos dias comuns. Eu também comecei cheio de expectativas, achando que já entendia como essa profissão funcionava, né? A profissão de Uber. Mas bastaram poucos dias na rua para perceber que a realidade era completamente diferente da imagem que eu tinha criado. E uma dessas lições, cara, quase me fez tomar uma decisão financeira que eu carregaria por anos, tá? Se você está pensando em começar ou já começou há algum tempo, assista esse vídeo até o final, cara, porque essas não são dicas para ganhar mais dinheiro, são lições para evitar erros que podem custar muito caro, beleza? Quando a gente decide começar nos aplicativos, a primeira coisa que faz é tentar descobrir como funciona, né, essa profissão dos aplicativos. A gente pesquisa no YouTube, entra nos grupos de motorista, conversa com quem já tá rodando faz tempo e, sem perceber, cara, vai montando uma imagem de como vai ser a rotina, né? Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu assistia vídeos quase todos os dias, via gente mostrando faturamento alto, falando, cara, de liberdade de fazer o próprio horário, dando dicas de como ganhar mais, e quanto mais eu assistia, mais eu acreditava que já sabia o que me esperava. Só que quando comecei a rodar de verdade, eu percebi que os aplicativos não eram pior do que eu imaginava, também não eram melhor. Era completamente diferente. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir a experiência de alguém e viver sua própria realidade atrás dos volantes. Foi aí que eu entendi uma coisa que gostaria de ter aprendido lá no início, tá? O maior erro de quem está começando não é escolher o carro errado, nem aceitar uma corrida ruim. O maior erro começa com expectativas que não correspondem à realidade. E quando isso acontece, a frustração, cara, parece muito mais rápido do que o lucro. E é justamente sobre essas expectativas que eu quero trocar uma ideia com você. A primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido é que você não pode usar a internet como régua para medir a sua realidade. E quando eu estava pesquisando sobre a Uber, parecia que todo motorista faturava muito dinheiro. Era vídeo de R$ 700 no dia, R$ 900 no dia, R$ 1.000 no dia, e sem perceber, eu comecei a acreditar que aquilo era normal. Só que ninguém mostra a história inteira, né? Quantas horas esse motorista trabalhou? Quanto gastou de combustível? Quanto vai gastar com manutenção? Quanto realmente sobrou no bolso dele depois de pagar todas as despesas? E principalmente, cara, quantos dias ruins aconteceram antes daquele vídeo ser gravado? Com o tempo, eu percebi que aqueles resultados existiam, mas eles não representam a rotina da maioria dos motoristas. E esse foi um dos maiores alívios que eu tive, porque quando o seu resultado é diferente do que você vê nas redes sociais, você começa a pensar que está fazendo tudo errado, quando na verdade você só está vivendo a realidade da profissão. Então, cara, antes de comparar o seu começo com o destaque de alguém na internet, lembre-se do seguinte, cara: faturamento chama atenção. Cara, e deixa eu te fazer um pedido aqui rapidão, beleza? Se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, se inscreve no canal aqui agora mesmo, beleza? Agora, cara, teve uma expectativa que me enganou ainda mais do que essa que eu te contei agora. E ela começa com uma frase que você já provavelmente já ouviu: na Uber, você trabalha a hora que quiser. E essa foi uma das frases que mais me animou quando eu estava pensando em começar. E ela não estava errada. Você realmente pode ligar o aplicativo a hora que você quiser. Pode escolher os dias que vai trabalhar. Pode fazer uma pausa quando precisar. Essa liberdade existe. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica. O dinheiro não aparece na hora que é mais confortável para você. Ele aparece quando existe mais gente precisando de corrida. E na maioria das vezes, isso significa trabalhar justamente quando muita gente está descansando. Sexta-feira de noite, sábado, domingo, feriados, eventos e, para alguns motoristas, até a madrugada. Foi aí que eu entendi que liberdade e estratégia são totalmente diferentes, né? Você tem liberdade para escolher seus horários, mas se quiser aumentar as chances de ganhar melhor, você vai precisar aprender quais horários realmente fazem sentido para você. E isso muda completamente a forma como você organiza a sua rotina. Porque no começo eu achava que bastava dirigir muitas horas. Hoje, cara, eu sei que dirigir nas horas certas vale muito mais do que simplesmente dirigir por mais tempo.
Essa foi outra expectativa que caiu por terra, logo nos primeiros meses. Mas nenhuma delas se compara à próxima expectativa, tá? Porque foi a próxima lição que me fez perceber que um erro cometido antes mesmo da primeira corrida pode trazer mais problemas durante muitos anos. Se existe uma coisa que eu gostaria de ter ouvido antes de começar nos aplicativos, é essa, cara. Nunca compre um carro acreditando que os aplicativos vão pagar as suas parcelas. Cara, e eu sei como esse pensamento parece. Você faz algumas contas, assiste alguns vídeos de faturamentos altos, conversa com outros motoristas e começa a imaginar que aquele dinheiro vai entrar todos os meses, do mesmo jeito, né? Só que a realidade não funciona assim, cara. Tem semana boa, tem semana ruim, tem época de movimento e tem época mais fraca. O combustível muda de preço constantemente. A manutenção chega sem avisar. O carro quebra, você pode ficar doente ou simplesmente precisar parar por alguns dias. E a parcela do financiamento continua chegando todos os meses. Foi aí que eu percebi uma diferença que muda completamente a forma de enxergar essa profissão. Faturamento não é renda, tá? Entenda isso daí. O dinheiro que entra não é o dinheiro que fica. E essa é uma conta que muita gente só aprende depois de alguns meses rodando. Eu já vi motoristas entrarem empolgados, financiarem um carro acima do que realmente podiam pagar, sabe? E quando o mercado mudou ou apareceu despesas inesperadas, os aplicativos deixaram de ser uma oportunidade e passaram a ser uma obrigação. Eles não trabalhavam porque queriam, eles trabalhavam, cara, porque não tinha outra opção. Por isso, se você está pensando em começar, faça o caminho contrário, né, cara? Primeiro, construa uma reserva, entenda como funciona a sua realidade, descubra quanto realmente sobra no seu bolso no final do mês e depois pense em aumentar os seus custos, né? Pode parecer um conselho simples, mas essa decisão tem o poder de evitar anos de preocupação. E essa talvez seja a lição mais valiosa que eu poderia ter deixado para quem está começando. Quando eu olho para trás, perceba que o problema nunca foi aprender a dirigir nos aplicativos. Isso qualquer pessoa aprende. O que realmente faz diferença, cara, é começar com a expectativa certa. Porque quando você entende como essa profissão funciona de verdade, você para de correr atrás das promessas, para de se comparar com o resultado dos outros e começa a tomar decisões pensando no longo prazo. É isso que separa quem entra na Uber cheio de ansiedade de quem consegue construir uma renda de forma tranquila e consistente. Quero saber, cara, qual dessas lições mais chamou sua atenção, beleza? E aproveita também, cara, compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em começar nos aplicativos agora. Às vezes, uma informação no momento certo evita meses ou até anos de dor de cabeça, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!